Entre as muitas preocupações que tenho como pastor, a maior talvez seja a família. Lá no Jardim do Éden, o inimigo começou a destruir a família. E à medida em que o tempo passa e o inimigo se vê próximo do fim, quando vai acontecer a vitória do Rei dos Reis, o inimigo furioso tenta fazer o que fez lá no início, a destruição total da família. Isso é muito mais do que evidente nos dias de hoje. Particularmente luto contra o divórcio. Não vejo nada na Bíblia que favoreça o divórcio. Nós temos vários textos da Palavra de Deus, mas eu queria, no princípio, bater um papo com vocês, dizer que o divórcio é algo que Deus odeia. Mas a minha particular preocupação é com alguns intérpretes que entendem que, à luz de Mateus capítulo 5 e Mateus 19, ali exista uma cláusula de exceção. Em havendo adultério, então tanto a mulher quanto o homem tem esse vínculo desfeito. Fica difícil aceitar essa posição, porque ali em Mateus, Jesus Cristo está falando diretamente com os fariseus, e parece indicar ali, parece para mim, fica muito claro que ele está falando sobre aquele noivado compromisso que era costume dos judeus. E naquele ano desse noivado compromisso, caso tivesse que romper esse noivado compromisso, teria que haver carta de divórcio. Por que eu defendo isso? Porque logo em Lucas e em Marcos, quando os discípulos abordam Jesus sobre o mesmo tema, ele não usa mais nenhuma cláusula de exceção, e tampouco a palavra que ele usou lá em Mateus 5 e Mateus 19 foi a palavra porneia, que é pornografia, fornicação. Já em Lucas e Marcos, ele usa o termo moikeia, que é adultério, e não deixa margem para nenhuma exceção. Aí nós podemos avançar, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 3, ali em diante, nós vemos que o vínculo de um casamento só se desfaz com a morte de um dos cônjuges. Mas outro texto que me ajuda também a fortalecer esta minha posição é Efésios capítulo 5, 22 e 23, quando Deus faz uma analogia entre marido e mulher e Cristo e a igreja. Será que poderia haver divórcio entre Jesus Cristo e a igreja? Eu creio que não, porque aí entra a fidelidade de Deus, uma aliança de sangue, e Jesus Cristo teria, assim, condições ou razões para se divorciar da igreja? Claro, teria muitas. A igreja é infiel, ele é fiel. Em não havendo essa possibilidade de divórcio entre Cristo e a igreja, não pode haver divórcio entre marido e mulher, porque senão seria uma incoerência nessa analogia. Outra coisa que me deixa preocupado com esta posição de uma possibilidade de exceção é que, se existe a exceção, que havendo adultério podem se separar, então nós temos um problema na teologia do perdão. Então, para esse tipo de pecado, Cristo não morreu. Então, não pode haver restauração havendo esse tipo de pecado. Fica difícil. Aí o cristianismo parece que fica um pouco arranhado com essa interpretação. Tenho para mim que a palavra de Deus deixa muito claro, principalmente em Romanos capítulo 7, versículo 3, que o vínculo do matrimônio só se desfaz com a morte de um dos cônjuges. Para mim isso é muito, muito claro. Eu entendo que o Senhor Jesus Cristo, quando abordado pelos fariseus, ele sempre remete, mas no princípio não foi assim. E hoje a nossa teologia, as nossas igrejas, a nossa doutrina tem que arremeter lá para o passado e ver que no princípio era o homem casando com a mulher casando com o homem, não havendo possibilidade nenhuma de separação. Quando se separa é porque não há perdão. Quando se separa é porque não há restauração. É claro que nós estamos falando do ponto de vista do Evangelho, porque pessoas que não foram atingidas pelo Evangelho não vão ter essa compreensão da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que nós estamos falando para os evangélicos, volto a repetir. E em se tratando de evangélico, você tem que perdoar, seja lá o que for.
Se você não consegue, você consegue perdoar e não consegue conviver, fique só, porque Deus haverá de capacitá-lo para tanto. Apenas uma reflexão para você pensar um pouquinho e estudar o assunto, porque a coisa está feia. Lá nos Estados Unidos já passou de 50% o número de famílias, de casais que estão se divorciando. E nós estamos indo pelo mesmo caminho. E é este o ataque de Satanás para manchar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense um pouquinho. Que Deus abençoe você.